E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que os gatinhos e as gatinhas estejam todos bem, tá? Que o fofo, né? Mais uma vez aqui com vocês, tá certo? Numa aulazinha bem gostosa, tá? Bem interessante, que é a genética do sexo, certo? Então, estamos vendo aqui, tá certo? O casal dos Simpson, né? Onde está o pai, a mãe e os 3 filhos, né? O pai, ele tem 46 cromossomos, 44 autossomos e 2 sexuais, tá? A esposa, né? Tem 44 autossomos e 22 sexuais. Então, olha só. Homer, no caso aqui o pai, né, tem 44 autossomos, que são cromossomos autossomos. São todos os cromossomos que têm responsabilidade ou são responsáveis por favorecer a expressão ou permitir a expressão ou produzir a expressão de todas as características do corpo, com exceção das sexuais. Tá? Então, nós temos um par de cromossomos. No caso, o homem ele é o X e o Y, e a mulher é o XX. Esse par de cromossomos são eles responsáveis por todas as características sexuais nossas, tá certo? Então, olha só. No caso, né, o Homer, né, aliás, o pai, ele ele doa 2 tipos de cromossomos sexuais durante a meiose, na formação dos gametas, e o espermatozoide pode ser tanto X quanto Y. Qual é a separação? No caso, a mãe, como era X, só produz X. Então, nós produzimos 2 tipos de gametas com cromossomos diferentes. Então, produzimos gameta com cromossomo X e com cromossomos Y. Ou seja, homens com cromossomo homem pode produzir, né? Aliás, o homem produz espermatozoides com cromossomo X e espermatozoides com cromossomo Y. As mulheres não, as mulheres só produzem ovócitos com cromossomo X, tá? Se o cromossomo Y o espermatozoide do pai, né, com cromossomo Y, encontrar o óvulo, dá o quê? Dá origem a um menino, né? 22 vindo do pai mais Y e 22 vindo da mãe, mais 22 autossomos mais um sexual, vai dar um garoto com o cromossomo XY. As garotas a mesma coisa, então 22 autossomos e um sexual. Então ocorre essa separação durante a meiose, tá certo? Então no cromossomo X nós temos várias heranças, tá certo? A herança ligada ao sexo está nessa posição, tá certo? Essa região aqui, região homóloga entre X e Y, essas duas posições aqui, tá certo? Essa região aqui é a região não homóloga entre X e Y, tá? Então, esse trecho aqui do cromossomo Y está a herança ligada ao Y. E essa parte aqui do cromossomo que é não homóloga ao Y está a herança relacionada ao X. Beleza? Então, aqui nós temos uma representação, genes de herança ligada ao sexo, genes de herança parcialmente ligada ao sexo, e aqui genes de herança restrita ao sexo. Então, aqui eu tenho um cromossomo X, tá? Aqui o Y. Então, no caso aqui, a herança ligada ao sexo e aqui restrita ao sexo. Aqui não está, aqui nesse ponto aqui está o cromossomo SRW, que é responsável, SRYW, que é responsável pela expressão, tá certo? Da testosterona e, consequentemente, desenvolvimento dos testículos. E aí começa a produzir testosterona, que é o hormônio que vai dar as características secundárias, tá? Masculinos, né? No caso, a presença de voz grave, a presença de
pelos pubianos, né? Musculatura forte, tudo isso está relacionado a esse elos e principalmente a determinação do sexo. Quando nós estudarmos a desenvolvimento embrionário, nós vamos ver que até o nono dia, tá? Não ocorre aí uma diferenciação entre sexos. Depois, com a expressão desse gene, é que começa, tá certo, o desenvolvimento de testículo, desenvolvimento da bolsa escrotal, testículo e desenvolvimento do pênis. Beleza? Aqui está a microfotografia do cromossomo X, tá? Olha a relação, o tamanho dele para o cromossomo Y. É muito pequeno, tá? Aqui, ó, a parte que está o centrômero, ó, galera, centrômero, que é a parte relacionada à parte com uma certa homologia ao X e aqui só restrita ao Y, beleza? Os mecanismos que determinam os cromossomos sexuais, né? Como eu falei quase ainda agora, né? O símbolo do homem é a cruzinha com a bolinha, da mulher a cruzinha com a... O símbolo do homem é a bolinha com a setinha e da mulher a bolinha com a cruzinha, tá ok? Então, isso aqui é o que? É para a setinha acertar a cruzinha. Isso é com relação à ideia, né? De sexo, de transmissão, tá certo? De gametas, a reprodução sexuada, a reprodução viável, tá? Não é o sexo, tá? É a reprodução, tá? Então, o indivíduo, quando ele tem 44 autossomos, quando dividido a 2, o homem vai produzir espermatozoides, tá? Com 2 tipos de cromossomo sexual. Vai ter o cromossomo X, espermatozoides com cromossomo X e espermatozoides com cromossomo Y. A mulher não, a mulher só produz cromossomo ovócito com cromossomo X, tá? Se o espermatozoide que tem o cromossomo X fecundar um ovócito com o cromossomo X, o embrião vai ser o que? Um embrião de sexo feminino. Se o espermatozoide que tem o cromossomo Y fecundar um ovócito que tem fecundar o ovócito, vai dar um indivíduo, tá certo? Do sexo masculino. Então, 22 mais 22 vai dar 44. Beleza? Então, o sistema XY, o macho é quem vai determinar o sexo, tá certo? E os machos, eles têm 2A, 2 vezes a quantidade de autossomos mais XY. Tá certo? Então ele vai produzir gametas A mais X e A mais Y. Né? As fêmeas não. As fêmeas é 2AXX. Os gametas produzidos é sempre A mais X. A quer dizer de autossomos. 2 porque a carga completa. 2A dá, no caso, 2 vezes 22 dá 44 mais 2, 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos que nós temos. Tá certo? Então, os machos no sistema XY, ele é heterogamético. Hetero quer dizer diferente. Vai produzir gametas AX e AY. Tá? O sexo feminino, ele é homogamético, origina apenas um tipo de gameta, só um tipo que é o AX. Tá certo? Então, quem determina o sexo, tá? Do filho é o gameta heterogameta, o gameta do pai, gameta paterno, ok? Sistema C0 ocorre em alguns insetos, tá certo, galera? Ele X0, como é conhecido, porque o 0 indica a ausência de um cromossomo, tá? Então, os machos possuem 2 lotes de cromossomos autossomos e mais um cromossomo X apenas. Então, o macho no sistema X0, ele tem os 2 lotes de cromossomos autossômicos, mas a ausência de um sexual, tá certo? Então, no caso do sistema X0,
o gameta produzido pelos machos ele é AXIA. No caso da fêmea, ela é 2AXX, só produz gametas AX. Tá? Os machos geram, no caso, os dois tipos de gametas, A mais X e A. Logo, o sexo do masculino, tá? Ele é heterogamético e o feminino homogamético, que só produz AX. Tá? Quem determina, tá? O sexo é o ancestral, ou seja, o gameta masculino que determina o sexo do descendente. O sistema ZW, tá? Ele é bem interessante, tá? Ocorre em galináceos, tá? No caso aqui as galinhas. Então o galo, tá? Ele é ZZ e a galinha ela é ZW. Então o galo ele é homogamético e a galinha ela é heterogamética. Então no sistema ZW quem determina o sexo são as fêmeas, tá? Então eles têm 76 cromossomos, então 38 o macho só produz o cromossomo sexual Z e a galinha não, a galinha produz o Z e o W, tá? O DAI, portanto, nesses cruzamentos vai dar um piquinho quando juntar o ZZ e ZW vai dar a pintinho, né? Ocorre também na borboleta, lepidópteros, em alguns peixes e em algumas aves, tá? Ou todas as aves. Esse sistema, no caso, é encontrado também em anfíbio, né? Há uma inversão em relação ao sistema anterior estudado, que é o heterogamético. Então, os machos 2A, ZZ, então produz só gametas azão, zezão, então, portanto, ele é homogamético. E as fêmeas são heterogaméticas, porque produz os gametas AZ e AW, né? Então, quem determina o sexo, tá certo? No sistema ZW é o feminino, é o gameta feminino que determina o sexo. Galera, agora tem alguns, no caso, a determinação cromossômica do sexo em abelhas, tá certo? Nas abelhas, a determinação não segue os padrões conhecidos. Né? Os machos resultam do desenvolvimento de ovos não fecundados. Tá? No caso, no sistema X0, tá certo? No sistema X0, os machos, tá? Eles surgem por desenvolvimento do gameta fecundado. Ocorre a fecundação, tá certo? E aí, na ausência, é que ocorre, tá certo? O desenvolvimento do macho, de um dos tipos do macho. Galera, olha só, na abelha é interessante, tá certo? O óvulo, quando não é fecundado, desenvolve-se por paternogênese e dá origem a um indivíduo que é o zangão. Tá? Então, quem determina, tá, o tipo de rainha, o tipo de operária na sociedade e o tipo de zangão, tá joia? Vai ser a questão do cromossomo. Por exemplo, vamos lá. O zangão ele tem 16 cromossomos, tá certo? E a rainha tem 32. Então, o zangão ele só produz óvulos, tá? Espermatozoide através de mitose, tá certo? Com 16 cromossomos. E a rainha, tá certo? E a rainha, ela produz os dois tipos. Tá? Então, o que vai interessar é que as fêmeas resultantes da fecundação, todas elas são diploides. E os machos, eles vão ser haploides, que vão se transformar em zangão. Tá? Quem vai diferir, tá certo? Quem vai ser estéril, quem vai ser rainha, é a questão do tipo de alimento fornecido pelas próprias operárias.
Tá? Então, as larvas que vão receber a dietética básica originam os operários, responsáveis pela proteção e pela limpeza da colmeia, pela procura de alimento, pela preparação dos favos, vão receber novos abelhas. As larvas que recebem a dieta especial, a geleia real, olha aí, por isso que o nome geleia real, vão se transformar fêmeas férteis e em rainhas, tá certo? Então, quem vai determinar o sexo aqui nas abelhas, tá certo? É se houve fecundação e o alimento. É a questão do ambiente, tá? Por quê? Porque quando não ocorre fecundação, o indivíduo vai ser o quê? Zangão. Isso, a única função dele é reprodução, tá? A rainha também, a única função dela é reprodução, produzir ovos, produzir muitos ovos. É tanto que quando a rainha está fértil, ela voa e os zangões saem atrás e cada um copula com ela e depositando os espermatozoides em uma cavidade chamada espermateca, que vão ser armazenados ali naquela. Por isso que o abdômen da rainha é imenso. Né? E os zangões, tem uma coisa muito triste: o zangão, quando ele fecunda a rainha, ele não volta mais para comer. Se ele voltar, as operárias o expulsam e o matam, tá certo? A única função dele é reproduzir, cruzou, morreu. Né? Então, o macho zangão fértil, ele é haploide, espermatozoides são formados não por meiose, por mitose, tá? Vai ocorrer a fecundação. Sim, galera, quando a rainha começa a depositar os ovos, tá certo? Quando a rainha começa a depositar os ovos, ela deposita ovos fecundados e não fecundados. E as operárias a conhecem. Quando a rainha está muito velha, ela começa a produzir muito zangão. Quando ela começa a produzir muito zangão, ela é substituída por uma rainha jovem, tá? Aí é que acontece, as operárias vão, tá? Começam a dar geleia real a 2 ou 3 larvas, tá? Na colmeia para produzir rainha. E aí, quanto mais operária, mais eficiente vai ser a colmeia. Por quê? Porque vai ter uma maior produtividade de mel, tá certo? No caso, para o agricultor, né? Para eles, uma sociedade bem maior, né? Uma população bem maior. Beleza? Temperatura e determinação do sexo. Galera, existem alguns seres, como as tartarugas e os crocodilos, tá? Quem determina o sexo é a temperatura, tá? Então, só a temperatura, a tartaruguinha aí, tá? Ela vai atuar, tá certo, na produção de enzimas responsáveis, tá, que vão atuar na diferenciação das gônadas. Por isso, ela é tão importante no dimorfismo sexual dessa espécie. A variação entre 2 e 4 graus, ou 2 e 3 graus, pode determinar se a gônada do embrião se tornarão gônadas masculinas ou femininas. As temperaturas mais altas dão um favorecimento, tá certo, de fêmea. E as temperaturas mais baixas, tá certo, abaixo de 29 graus Celsius, a temperatura vai ser que mais vai dar origem, tá certo, nos machos. Presta atenção, quando a tartaruga ela cava o ninho, ou o crocodilo também, galera, o crocodilo prepara o ninho, que põe o ovinho lá, tá certo? Vai ter várias camadas, né, de ovos. Tu vai em terra e fica vai ali naquele ninho, tá certo? Onde o ovo tiver com a temperatura menor de 29 graus Celsius, todos eles vão ser tartaruguinhas macho. Onde a temperatura vai ser maior, geralmente próxima à superfície, aí vão ser fêmeas, tá? Então, quem determina o sexo, tá? Nos jacarés e tartarugas é a temperatura, tá certo? Não cromossomo sexual, beleza? Então, uma felicidade imensa de estar com vocês, tá certo? O cheiro do tio fofo e
um bom final de semana e dúvidas, tá certo? Um bom final de semana ou uma boa semana. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza?